Eu só me falando em arco-íris, eu me lembro muito de um poema de Assis Ferreira, né? Que ele diz assim: como é bonito, cheio de cores, está bebendo água no riacho, vamos cercá-lo, vamos passar nele por baixo. Aí, bem bonito, não vou dizer não. Fica só a lembrança do dia do livro, né? Falar de Assis Ferreira, né? Joaquim Cardoso e tantos outros escritores pernambucanos. Sim, Lenice. Eu acho que pensar no tempo assim, é uma coisa que a gente também pensa nesses tempos todos, né? Por exemplo, pensar na literatura infantil. Quando eu vejo Lenice, assim, eu conheci Lenice adolescente, indo para a minha escola, tendo acesso às obras de Lenice, lendo, e depois a gente produzindo juntos, né? Hoje a gente está inserido nesse contexto do livro, e esses tempos também da poesia, esse tempo de parar para observar, falar do livro, é parar também para ver o tempo, né? O tempo que foi feito, quem foi Anderson, quem foi os referenciais toda da literatura infantil, né? Que fizeram com que a gente reconhecesse que o livro é um objeto não só para criança, mas para todas as idades, né? Lenice Gomes não é só para criança, mas é para um público de todas as idades, né? E isso é muito gostoso. Até você falando nisso, Luciana, eu me lembro quando eu ensinava, como professora, sempre foi uma coisa muito presente o livro. E eu sempre dizia, as crianças de 9, 10 anos, pregavam aquela coleção de Mary France, era uma coleção Gato e o Rato. Aí, 9, 10 anos, aí eu me disse, mas essa menina já está ganhando para ler esse livro. Desde quando ele está ganhando para ler esse livro? Né? Primeiro, ele não teve acesso a tantas leituras do que eu estou oferecendo aqui agora. Então, para ele é importante que ele comece a curiosidade de olhar. E muitos diziam assim, tem poucas páginas, por isso que eu gosto. E depois eu pensei, tem uma forma maravilhosa que eu posso atrair, é fazer um varal, assim. Aí, o primeiro varal que eu fiz para Cecília Meirelles, já que a gente está falando de literatura, né? Sim. Aí Cecília Meirelles, então passava 2, 3 dias Cecília Meirelles, né? Aí daqui a pouco passava 2, 3 dias, aí vinha Mário Quintana, tudo assim voltado muito para a poesia, José Paulo Paz e tantos outros. Estou muito feliz de falar o nome desses poetas que foram os meus iluminadores. Acho que também teus, né? Sim. Eu lembro muito de conviver, quer dizer, por aqui também, muito Manuel Bandeira, né? Por causa da casa. Logo quando eu comecei a estar na literatura, eu era muito do teatro ainda por causa da escola, porque participava de um grupo, esse que Lenice foi participar na época, que era um projeto chamado Derrubando Muros, pelo Tesão da Leitura, coordenado por professora Sandra Farias e a professora Fátima Ribeiro, que era do Colégio Soares Dutra, fazia esses laboratórios, e Lenice foi lá visitar a gente. Era um laboratório que acontecia como se fosse escola do dia todo, né? Agora como tem. E esse era um trabalho à parte. E aí, a partir daí, a gente foi entrando em contato com a literatura, com o teatro. E aí, Manuel Bandeira, a Casa Manuel Bandeira era um pouco esse espaço que a gente tinha de recitar, agitar. A Lenice deu muito curso lá, inclusive. Eu lembro que, na época, essa efervescência já acontecia um pouco. E, para mim, que não vislumbrava uma carreira, de certa forma, de ser escritor, acho que o contato e o convívio também com esse mercado e com a própria produção, isso fez com que esses caminhos fossem se abrindo, né? Isso é muito bacana também, porque as pessoas acham que, pelo fato de você não escolher muito cedo a carreira de ser escritor ou ser ilustrador, isso predetermina alguma coisa, porque a natureza, como você falou, né? O tempo, a natureza das coisas vão acontecendo no seu próprio tempo. Você falando sobre isso muito cedo, eu vou dizer que eu comecei já com idade. Esse ano eu faço 30 anos de literatura, né? Mas, na verdade, quando eu comecei com mais de 40 anos. Né? Então eu pensei assim, mas por quê? Mas se eu não tivesse o livro, mas eu tinha as ruas, eu tinha os quintais, eu tinha a praça, não é? Eu tinha os rios, eu tinha as cacimbas, tudo no meu interior. Então a minha leitura se deu muito, talvez a sua também um pouco, né? Tenha se dado muito por isso. Eu acho que isso tudo eu carrego para a minha escrita. Essa vivência, né? Da infância, que eu posso dizer com muita felicidade, que eu fui muito feliz na minha infância. Era muito simples, mas não faltava para a gente uma mãe que cantava, um pai que viajava bastante, mas que trazia viajava assim, porque ele era militar, se aposentou muito jovem,
porque estava doente e não lembro, ele viveu muito. Mas ele viajava muito para o Maranhão, para essa região todinha, quando chegava ele vinha carregado de histórias. Né? Então essas coisas todas ficaram. Eu sempre digo uma coisa que eu gosto de repetir. Eu escrevo porque minha alma quer. Não é? Eu acho que eu estou sempre falando, acho que todo mundo. Então, para mim, estar aqui com o Luciano, que vi, eu posso dizer, já que estava no teatro, mas eu vi ele engateando para os caminhos da literatura. Né? Então, quando eu vejo ele com vários livros, assim, eu disse, puxa vida, não sou ele que a gente pode falar do André Neves, a gente pode falar da Rosinha, a gente pode falar, aproveitando da literatura infantil, né, Luciano? O próprio Hugo Monteiro, né, Patrícia, Hugo Monteiro, Érica, justamente, a Elma, foram todas assim, que o Sul começou a abrir as portas para o Nordeste. Porque eu tenho uma amiga minha, de Belém do Pará, que ela diz assim, parece que aquela região não vê a gente de cá, não é? Que como se fosse um Brasil separado, geograficamente, mas somos aquela coisa toda. Então, eu já bati muito sobre isso. Né? Então, as coisas vieram porque eu digo que eu nunca imaginei que eu seria escritora. Eu queria ser atriz, eu estudei teatro, eu queria estar trabalhar no circo, né, Lenice? No circo. Era uma coisa que eu era convidada para ir para o circo, para contar fábulas, contar essas brincadeiras. Porque cada vez mais que eu vou numa escola, eu descubro como as crianças gostam da repetição. Como as crianças. Eu estava me lembrando aqui, eu faço uma brincadeira quando vou visitar as crianças, né? Assim, a gente tem a sorte de participar dos festivais, das feiras do livro, é por onde a gente está sempre presente divulgando a literatura infanto-juvenil, né? Graças a toda essa política cultural do livro, que agora vai vir com mais força, né? Porque agora a gente tem, de fato, uma pessoa que cuida dessa pasta, né? Sobre o incentivo à leitura. E aí eu tenho uma brincadeira que eu faço muito com as crianças, que eu digo assim, gente, eu vou recitar o meu primeiro poema, mas não pode rir. E você sabe, com criança... Eu já começo a rir. Quando você diz que não pode rir, você já está... E esse poema nem foi eu que fiz, eu estou aqui revelando que a gente está, né, comunicando com adultos também. Aí eu faço essa brincadeira e digo, olha, eu vou recitar e tudo certo. Aí eu digo, quando a lua vem descendo, redonda, feito um tijolo, ai meu Deus, que cheiro de bolo. Aí claro, todo mundo ri. E aí depois eu digo, eu consegui escrever um livro de poesia, eu estou falando da poesia porque Lenice é uma pessoa também da poesia, né, da própria brincadeira falada, além da prosa e do conto também. E aí eu disse, olha, para você ver, como a gente estuda, quando a gente cresce, a gente vai melhorando. Então agora eu vou recitar um outro que eu fiz depois de adulto. Eu recito um outro que é, eu serei, tu serás, eu serei tu e tu serás eu. Se tu e eu for, quem será eu e quem será tu? E o que será Deus sem tu e de tu sem eu? Se eu serei tu e tu serás eu. Aí a cara já muda, que já fica assim... Não entendi nada. Eu digo, poesia é igual a piada. Se for explicar, perde o sentido. Com certeza. Aí você repete de novo. Eu digo, se eu for repetir, vai perder a graça. É melhor você repetir. Vem cá, tente repetir. Mas eu não digo como você faz. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo as brincadeiras, aí alguém levantou o dedo. Eu queria contar a história desse jeito. Eu digo, vai cada um tem um jeito de contar a história. Né? Então, essa coisa, quando ele falou em Manuel Bandeira, eu lembro que eu fiz um espetáculo, era um espetáculo, se eu posso dizer, era Lenice Leva Bandeira. E eu queria dar continuidade nisso nas escolas. Foi quando depois surgiu o projeto Manuel Bandeira na escola. Eu cheguei até a falar ainda na época com o Valdir Coutinho, aquele pessoal todo. Você falar mais perto do microfone aqui. Sim. Aquele pessoal todo que visitava constantemente o Espaço Pasárgada. E eu comecei a fazer um espetáculo na rua, a poesia está na rua. Então eu comecei nas praças, em Olinda, pelo interior afora, pelo sertão, o Salgueiro, aquela região toda na época. Né? E às vezes eu digo para o meu filho, tu nem imagina como a minha caminhada tem sido bonita. O que é que o livro me presenteou. Não é? Eu também, porque quantas crianças já não me leram? Né? Quando você faz um livro, ele já não lhe pertence mais. Ele vai. Né? Aí a Lígia Bojunga, quando ela fala sobre o livro, você chora literalmente.
Porque quanto mais eu lia, mais a minha imaginação viajava, mais o livro me dava. Então você vê, uma geração que está agora aqui, se você não tiver cuidado, eles não vão abraçar, eles não vão cheirar, eles não vão dormir. Aí eu vou em Bartolomeu Campos Queiroz, que ele tem um livro maravilhoso sobre 5 sentidos. Ele é incrível. Não é? Você não tiver essa percepção do que esses sentidos que faz parte da nossa vida, fica muito complicado. Então, eu acho que a arte, muitas vezes a gente não vai na arte, mas a arte vem na gente. Né? A arte parece que diz assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Então, eu não imaginava nunca que a minha caminhada fosse, posso dizer, tão bonita. Porque eu nunca imaginei que o livro fosse me levar para todos os lugares. Para o sertão, para o Agreste, para a Zona da Mata, né? Para a Argentina, para Cuba. Vê só para aí, coisa maravilhosa. Não é? Então, para outros países, isso eu estou falando, não é vaidade nisso, eu estou falando isso porque foram eles. Eu os abracei e eles me abraçaram. Vou falar, mas não, já falei. Né? Olha, vocês se apresentaram, né? Aí vou falar uma coisa. A gente começou o programa, eu falei, olha, eu vou fazer aqui essa apresentação formal com a mini biografia que vocês mandaram. Mas já foi tudo agora. Mas eu mesmo assim eu vou falar. Fala? Aí fala de projeto, fala nome de livro e, né? Eu acho que as pessoas precisam ouvir também. Ai, gente, que delícia. Mas, enfim, começou assim, né? E falei também, Lenice falou assim, não, acho melhor, a gente pode conversar, né? Entre si, falei sim, eu pensando, eu não vou conduzir essa conversa, porque eu já sei o que vai acontecer aqui, que é o que vocês estão ouvindo, né? Essa conversa boa, gostosa e fluida entre Lenice Gomes e Luciano Pontes. Vamos lá, Lenice Gomes, natural de Jupi, Agreste, Pernambuco, mas morou quase a vida toda em Olinda, atualmente está aqui no Recife. Professora de História, especialista em literatura infanto-juvenil, pesquisa tradição oral através da cultura popular, fundou a companhia Palavras Andarilhas e coordena o projeto Noites de Histórias em Recife. Acabou de falar que viaja pelo Brasil, pelo mundo, levando sua literatura, participando de bienais, de feiras de livros, palestras, conversando com muita gente, apresentando a arte da literatura e criando novos apaixonados, né, Lenice? Não está aqui não, mas eu sei que é isso. Olha, publicou mais de 40 livros. Aí, mais de 40, aí aqui tem assim, uns 4, uma meia dúzia só, porque não dá para falar todo, né? Aí tem Lé com Cré, Adivinha o que é, editora Benu, A Menina, o Menino e o Fio do Tempo, editora Paulinas, coautoria com Cláudia Lins, Havia um Menino com um Buraco no Dente, editora Abacate, com Tino Freitas, Havia um Menino. Havia um Menino recebeu o selo Seleção pela Cátedra Unesco de Leitura da PUC do Rio de Janeiro. Luciano Ponte, com quem eu já tive a alegria de trabalhar e de assistir também em cena, me divirto muitíssimo. Luciano é de Orobó, Agreste de Pernambuco, e agora vendo você fazer a brincadeira aqui, eu me vi na plateia do Mané Gostoso e do seu Rei Mandou. Agreste de Pernambuco, em 74, no mesmo ano que eu. Mora no Recife. Escritor, ilustrador, ator, diretor, dramaturgo, graduado em design gráfico com especialização em literatura infantil e juvenil. Escreveu e publicou Ouvindo as Conchas do Mar, que está aqui, uma história sem pé nem cabeça, Carrossel do Tempo, Belisbel, Lua, Noite e Dia, pela editora Paulinas. E em Briga de Irmãos, quem dá opinião, quem dá, né, gente? Pela editora FTD. Uma andorinha só pela Timbó. E lançou agora no dia 2, né, A Terra Ensacada e Outras Histórias pela Melhoramentos. Os dois são do teatro, né? Acho que também já dá para perceber. Tem formação livre em teatro e dança, integrou durante 5 anos o elenco de atores manipuladores do Mamulengo Sorriso, fundador da companhia Meias Palavras, que tem no repertório espetáculos como Seu Rei Mandou, As Travessuras de Mané Gostoso, que pode voltar sempre, e você, plateia cativa. E está há 20 anos atuando como palhaço no programa Doutores da Alegria, que eu acredito que seja uma das experiências mais transformadoras, acredito, que um ator, um palhaço, um contador de histórias possa ter. Atua ainda como curador no Festival Internacional de Literatura. Eu não faço. Felipe, eu estou exausta.
Fiquei até com calor aqui. Mas as pessoas também, é bom as pessoas saberem que isso não acontece num tempo tudo junto uma vez só, não, né? A gente faz por etapas, né? Às vezes no teatro é temporário. Processo, né? O livro, as feiras acontecem em períodos muito específicos do ano, não é sempre que acontece. Por exemplo, aqui em Pernambuco a gente até está com uma política bastante de festivais, né? O circuito literário, e as feiras também, as próprias bienais acontecem em períodos, então nem sempre a gente participa, a vida da gente não é assim, um grande festival. Senão ninguém inventava, né, gente? Olha só, Lenice, foi uma coisa tão bonita, assim, você falou que traz, todas essas histórias você traz dentro de si, né? E a gente está falando do livro. Vocês foram crianças leitoras? Além de ler a vida, eu acho que você falou isso, que é o que a gente pode trazer de mais bonito, delicado e eterno, né? Porque eu tenho uma coisa muito bonita com meu neto, hoje já não está acontecendo muito. A gente, quando foi o período, eu fazia assim, a gente vai caminhar pelas ruas, vamos redescobrir as ruas, ou descobrir as ruas. Aí passava, eu quero fotografar seus pés. Aí fica aqui nessa árvore, vê essa raiz aqui. Aí vê aquela flor, vê a cor dela. Aí ele fazia, pô, muita coisa bonita, não é? Eu digo, pois é, hoje eu já quero fazer. E meu filho faz muito isso com Luísa. Meu filho sai e manda uma foto. Mamãe, encontrei um pé de acerola. Aí fotografa com Luísa e manda para mim. Aí vai mandando essas coisas que vai vendo, né? Uhum. Olha, Luísa está aqui na grama rolando, feito você. Aí, essa coisa maravilhosa. Então, é isso que eu sinto. Eu fui criança de morar em casa, eu fui rua e calçada. A calçada era imensa para mim. Depois, quando eu volto adulta, ela não era tão imensa assim. Eu achava que eu pulava, que eu ia, seja daquelas mulheres que pulam, que correm, que tudo. Quando eu cheguei, a calçada era desse tamanho. Eu digo, a minha calçada me decepcionou, mas ela ainda continua grande para mim, né? Então, essas brincadeiras foram a fazenda do meu tio, as histórias de assombração. Eu até fiz um livro, quanto mais rezo, mais assombração me aparece. E um dos contos aconteceu realmente na Fazenda Gamileira. Então, vem toda essa caminhada. Parte da minha infância, da minha adolescência, era Jupígara. As brincadeiras foram muito vividas. E quando eu comecei a escrever, ela foi assim, um convite. Eu disse, não, mas eu não sei escrever literatura infantil. Embora que eu já lia, porque eu tinha uma professora que contava histórias. Tinha professora que tinha livros de contos de fada. Né? E meu pai, de vez em quando, chegava com umas coleções, aquela coleção da época que tinha. E, inclusive, eu tenho um lá em casa, que eu não lembro, que vinha contos de Monteiro Lobato, e muita gente, né? Então, fora disso, eu tenho uma vizinha que morava, a casa era um sótão, e ela só contava coisas de terror para a gente, e não conseguia dormir quando ela fazia essas histórias, porque era mesmo para assombrar a gente e assustar a gente. E às vezes eu chamava, vem dormir comigo, medrosa, durma sozinha. E isso também ficou. Aí, acho que quando eu quis escrever como A Mulher da Sombrinha, eu recontei A Mulher da Sombrinha, que é aquela história daqui da Zona da Mata, né, Catende. Né? Eu gosto dessas coisas. Olha, ouvindo Lenice, eu lembrei que assim, eu tive a sorte, eu tenho ainda, minha mãe contava histórias e ela contava muitas histórias assim, inclusive ela contava pra gente dormir, e quem dormia era ela, e a gente saía para brincar. Então, a mesma coisa, essa relação do quintal, do muro, né? Acho que o fato também de ainda conviver muito no interior dos meus pais. Meu pai é de Juripiranga, que é em Serrinha, João Pessoa, e minha mãe é de Orobó, onde eu nasci. Então, eu estava sempre convívio com a oralidade o tempo inteiro, com as brincadeiras cantadas, com as brincadeiras de rua, os próprios foguetes, mamulengo, pastoril. Eu não me dava conta, eu estava inserido nesse contexto, eu convivia, mas eu não dava conta de tudo aquilo, mas eu sempre gostei. Mas a educação literária mesmo assim, a convivência com o livro, o único livro comum que a gente tem em casa era a Bíblia, né? Porque eu fui educado na educação cristã, eu fui catequizado, fiz crisma e coisa e tal. E eu acho que quem fez a minha educação literária mesmo, assim, da leitura literária, foi a própria escola. E eu devo ainda, mais especificamente, a esse projeto que foi no tempo que existia, né? Quando eu estudava o 2º grau, que foi esse projeto Derrubando Muros, foi quando a literatura entrou de um jeito
E houve um encaixe de sintonia, porque era uma criança que sofria do mal do século. Muita gente, quando eu fazia teatro, dizia assim, tu parece poeta inglês, parece morrer de tuberculose. Eu era magrinho, espinhento, parecia o Visconde de Sabugosa, sabe assim, um pauzinho de vira-tripa. E eu acho que tinha essa coisa meio parnasiana mesmo, assim, na minha alma poética, sabe? Era uma criança que queria ser, órfã, porque eu gostava do drama, sabe? Eu gostava... E eu acho que tem isso eu estou falando, a gente está rindo hoje, mas eu acho que tem um momento nostálgico na vida da criança, que é esse contato com a solitude, com esses grandes desafios. Eu já acho que a maior dificuldade das pessoas é conseguirem falarem dos seus sentimentos. E a literatura, naquele momento, houve uma sintonia. Então, ela falava por mim. Eu acho que essa identificação de conseguir hoje produzir literatura é pelo fato das palavras conseguirem externar um lado de mim que o palhaço não me dá. Por exemplo, no palhaço, eu dilato a minha relação para outros caminhos. Mas na escrita todo mundo fala, poxa, mas tu escreve uma coisa que é tão diferente às vezes de tudo. Eu digo, pois é, porque em algum canal a gente vai revelando também essas multiplicidades de quem a gente é, né? Lenice tem essa alma brincante, mas Lenice também tem essa alma do mistério, da mulher andarilha, né? Dos lugares do interior, desse mundo singelo, dessa boniteza que está nesse contato da rua com o mundo externo. Né? Que também é um mundo interno, porque o fato quando você declama é que essas coisas estão relacionadas com o coração. Decorar vem do coração, né? É de cor. E eu acho que, nesse sentido, eu penso que o livro é um corpo estranho na vida das pessoas. Eu sempre comecei a falar esse conceito, porque ninguém nasce gostando de livro. A gente quer comer, a gente quer o leite, a gente quer, né, chorar, a gente quer aquela papinha, a gente quer o cuidado, quer o colo, quer o afeto. Mas hoje eu vejo que com essas políticas públicas culturais que a gente tem, tanto dos projetos de publicação e comercialização do livro, faz com que cada vez mais as pessoas tenham o livro inserido na vida da criança. E é fundamental que a gente esteja assim, por exemplo, num banco tenha livro, que a gente esteja num restaurante tenha livro, porque se a gente não vê livro, a gente não vai ter interesse de ler. A gente está inserido na tecnologia porque todo mundo tem um celular. Então a gente está inserido nesse contexto tecnológico. Agora, vocês falaram a mesma coisa, o mesmo princípio. A relação com a literatura veio, na verdade, da contação de história, né? No caso, a contação de história, ou pelo menos dizer... o trabalho de contação de história, não. Usei mal o termo. Na verdade, ouvindo a família contar, a mãe contando, o tio contando, e depois as histórias... A própria pessoa que cozinhava em casa, a gente tinha uma pessoa que cozinhava na nossa casa, que era Joana Pastora, era negra, mas a maior felicidade minha era quando ia para a casa da Joana Pastora. Ela tinha um irmão, o irmão já era Pedro Barrigão, que chamava, vê que coisa bonita, Pedro Barrigão, porque ele era barriga bem grande, e ele bebia muito. E eu chorava quando eu via Pedro Barrigão, porque eu sabia que Pedro Barrigão era discriminado ali. Era visto como se não fosse nada. É um bêbado. Como se faz com as pessoas, né? Aí eu sinto um orgulho imenso quando eu falo de Joana Pastora, falo de Pedro Barrigão e falo da minha parteira, Madrinha Quitéria. Não é? Dessa coisa simples, dessa coisa de chegar e me trazer para a vida. Não é? E o quintal da minha casa, que era muitas galinhas, muito isso. Meu pai era dono de armazém. Então, as histórias estavam ali. E minha mãe dizia, essa menina ainda vai ser artista, essa menina vai ser artista. Eu queria ser bailarina, eu ficava dentro de casa bailando e quebrando as coisas. Para aí. Não é? Eu me lembrei nisso falando, por exemplo, minha mãe contava muito a história da Moura Torta. Eu amava a Moura Torta. Quando eu me dei conta, e isso é muito bacana da oralidade, né? Porque minha mãe não era uma contadora profissional, mas era uma contadora cotidiana. E a gente adora uma fofoca, né? A gente adora saber da vida do outro. Hoje, o maior interesse das pessoas na internet é ver quem caiu, quem tombou. Isso, de certa forma, é porque a gente somos pessoas que gostam da narrativa, né? De ouvir alguma história, de saber alguma coisa ainda. E aí, quando eu me defrontei na escola, né? Me confrontei na escola lendo o livro A História da Moura Torta, eu dizia, como é que minha mãe sabia algo que estava no livro? Então, minha mãe ouviu na própria escola, teve acesso a essa oralidade antes do tempo dela, que contou para mim e que eu tive a sorte de encontrar na escola e poder ouvir e dizer, poxa, tudo que ela me dizia também estava aqui antes. Então, essa
não sei, essa relação do que a gente ouve, do que a gente vai ler, depois encontrar com o livro, eu acho que é muito fascinante para todo mundo, né? Se dar conta de que aquilo que você está ouvindo, ou um verso, né? Ou um cordel, ou alguma coisa que às vezes no seu cotidiano você coloca, por exemplo, provérbios. Hoje a gente não fala mais com, como é, aquele ditado popular, ou com, como é, que a gente fala assim, pau que nasce torto nunca se endireita, ou mais vale um pássaro voando do que... Mais pássaro vale na um mão pássaro do que na dois mão do voando. que dois voando. A gente não inclui mais isso no nosso discurso do cotidiano, né? A gente esquece. Aí eu lembrei de um filme do Amélie Poulain, tem uma cena que é muito engraçada, que ela tá, né, apaixonada por um cara e a mulher, a amiga dela, quer saber se ele de fato vale a pena ser um cara que ela possa investir. Aí ela pergunta, antes de você encontrar com ela, eu quero ver se você... Né? Aí ela começa a fazer vários provérbios e pede para ele completar. Porque, como se dissesse, uma pessoa que sabe provérbios significa uma pessoa de boa índole. E eu acho que a pessoa que tem essa capacidade de poder hoje ainda dizer alguma coisa, né, decorada, de saber algum referencial desse nosso manancial que é a oralidade, isso é um patrimônio material que está aí para a gente, para a vida toda, né? É o que Lenice também, de certa forma, recupera e vai de forma, da forma da estética dela também, Porque os né? provérbios é uma coisa muito presente. Eu comprei um livro maravilhoso que ela vai contextualizando vários tipos de provérbio que a gente até não conhece, né? De sonoridade, de cadência, de ritmo. Né? Tem um livro maravilhoso que era da Manati, O Dono da Verdade. Então, o Dono da Verdade é todo baseado em provérbios. Né? Já vou anotar aqui. E teve uma hora que diz assim, ó, não coma bolo quente dá dor de barriga. Eles, quem está dizendo isso é minha professora. Quem conta história de dia também que é rabo. Quem está contando isso é minha professora. Eu olhei para trás dela assim e eu não vi nenhum rabo nascendo. Aí é uma brincadeira maravilhosa. E uma vez eu me lembro, já que tu tocou em provérbios, isso é uma sabedoria. Quando você diz assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Né? E eu fui para como é que chama? De mulheres presas. Né? Em São Paulo, nem imaginei os lugares que eu já visitei, de adolescentes presos de tudo, né? Em projetos no Rio Grande do Sul. E as mulheres estavam sentadas, sem querer, eu olhei para uma. Quem com ferro fere, com fé será ferido. E quem com ferro fere, com fé será ferido. Aí disse umas 10 vezes, eu disse, repitam todo mundo. Não anotei. Depois eu terminei, eu disse, Lenice, tudo isso, o provérbio que tu dissesse, eu digo, agora já é tarde. E elas pediram para não sair de lá, para dizer mais brincadeiras. Então, uma vivência que, quando você vai numa escola que a criança faz assim, repete, fica aqui. Teve criança, eu digo sempre isso, porque assim, eu pedi a meu pai para morar na minha casa. Aí eu brinco, será que tua mãe vai deixar? Essa carência, né? É muita coisa para a gente falar. E eu adorei estar conversando aqui com o Luciano, porque eu vi Luciano, eu vejo, né? Somos vizinhos, mas a gente se encontra passeando com o cachorro. Né? E o lançamento do meu filho, que foi agora, aí ele foi fazer uma narração muito bonita. E ele trouxe uma história que eu adoro, A Velha Debaixo da Cama. Vai contar? Eu vou contar. Ele pode contar um pedaço, porque ela só termina amanhã. Eu queria pedir para vocês... Eu tenho muitas coisas para... Vocês falaram várias coisas que eu queria seguir por caminhos diferentes. Não vai dar tempo, claro. Mas, então, uma declamação de alguma história, dá para a gente ouvir? Mas, criatura, antes de tu falar, assim, eu queria só mostrar uma coisa aqui que eu fiz. Era um sonho de 15 anos. Posso? Claro. Eu queria fazer... o que você quiser aqui. Eu queria escrever uma história de Lampião e Maria Bonita. Mas eu queria escrever a história de Lampião e Maria Bonita, a infância deles. Porque ele pode ter sido o que foi, Maria Bonita o que foi, mas tiveram infância. Aí eu fiquei matutando. Uma editora do Rio pediu, aí não saiu. Aí eu conversando com Cláudia Elise, eu disse, criatura, tu topa fazer comigo essa história de Lampião? Aí a gente mudou o tema, mudou de ilustrador, porque ficou 5, 6 anos na editora. Aí agora, para nossa alegria, vem a história de Lampião e Maria Bonita. Né? Todo mundo teve infância. E essa infância, acredito que o olhar da criança ele está aberto para
para observar o mundo de uma outra forma, né? Sim. Não tem esse, né? Enfim, a vida inteira pesando, né? Nas costas como a gente, eu sei que como a o tempo gente tá tem. terminando, mas Não, tá, a gente eu tem. só quero dizer que eu conheci do junto do Cangaceiro de Lampião. Candeeiro. Tive a alegria de Que conhecer. lindo, Candeeiro. Candeeiro. Com 100 e poucos anos ele faleceu. Ele era muito amigo da família, do meu padrinho, né? Foi compadre. E eu tive a alegria de ir 3 vezes na casa dele. Ele sempre dizia assim: as pessoas pintam Lampião, mas ele não é assim. Isso era a voz de Candeeiro dizendo. Depois eu fui para Triunfo e fiquei feliz que tinha um café que era em homenagem a Candeeiro. Tinha lá. Então, essas coisas que a gente vai... E também eu vivi muito o quê? Repente, emboladores, aboiadores. Tudo isso foi muito forte. Não é? E quem vive hoje, independente de ter idade ou não, mas quem está com 20, 30 anos, ainda escuta isso. Ô Lenice e Luciano, e quando vocês viajam e fazem palestra e apresentações e tal, e aí tem a recepção dos adultos, né? Eu acho que o adulto... Assim, eu me divirto muito, e eu sei que eu não sou a única, né? Mas como é que é essa recepção dos adultos, assim? A literatura de vocês, as histórias que vocês contam? Tem mães que faz assim, eu estou tão feliz aqui, porque eu nunca conheci uma escritora. Aí eu estou mais feliz ainda de ver autografando, porque eu não tenho um livro autografado pelo escritor. Mas quando eu estou falando isso, eu lembro quando eu fui à primeira Bienal de São Paulo, a maior alegria da minha vida, uma das, foi conhecer Silvia Ortoff. E eu mandei um livro para ela, ela mandou dizer: nasce uma estrela na poesia. Então isso ficou na minha vida o tempo todo. José Paulo Paz também. Eu fiz uns bilhetes para ele, as crianças fizeram. Eu mandei, Lia José, muita gente para falar. E ainda falando de literatura infantil, eu não posso deixar de não falar nesse pessoal todo que faz parte da minha vida. Não é? E hoje, quando eu escolhi fazer Noite de História no Teatro Joaquim Cardoso, era uma homenagem a Joaquim Cardoso. Né? E dessa alegria de estar pisando no palco, né? Onde o teatro tem o nome de Joaquim Cardoso. Eu acho que essa coisa do adulto é muito interessante, porque, por exemplo, na cadeia do livro, a gente tem contato com professores, mediadores de leitura, biblioteca, que são pessoas fundamentais para que o livro chegue, de fato, na mão de muitas crianças, porque estão ali no cotidiano, todos os dias, promovendo a leitura, né? Fazendo essa ponte de acesso. A gente escreve uma obra, concebe, a editora publica, mas quem vai ali fazer meu trabalho de formiguinha também é a gente, junto com esses mediadores adultos. A criança, de certa forma, ainda está ali escolhendo. Nem sempre a criança tem um repertório muito grande de saber os nomes dos autores mais consagrados. E aí, claro, entre os nomes mais comuns que são as pessoas que vieram antes de nós, de fato, né? Que é Ruth Rocha, o Ziraldo, Ana Maria Machado, Pedro Bandeira. E aí também, acho que todo esse trabalho da divulgação faz com que autores, por exemplo, nordestinos, como nós, né? Lenice Gomes, a Mariane Bijo, a Rosinha, muitos cordelistas, muitas outras autoras consigam ultrapassar esse caminho e cheguem através dos adultos para chegar perto das crianças e as crianças também entenderem que pode escolher como profissão ser escritor. Mas eu acho que o adulto ainda se depara com o mundo infantil, com a literatura infantil, subjugando essa literatura. Primeiro porque ainda é muito comum as pessoas chamarem de livro paradidático, né? O livrinho. Eu pensei no livrinho, mas tem mas livro paradidático. É muito comum a gente... Tu nem sabe. E quando eu comecei, um minutinho, Luciano, quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, que foi Viva Eu, Viva Tu, Viva o Rabo do Tatu, né? Meu filho adora. E a nova edição, porque passou para outra editora, e tem a ilustração de André Neves, aí eu me lembro do meu trabalho, que dizia assim, mas isso não é literatura, isso é um livrinho. Colegas minhas, e eu escutar aquilo ali, que eu pegava uma mala de livro e corria para as escolas, ia de ônibus. Aí foi quando minha chefe, né, da outra vez chegou e disse assim, não, agora você vai ter um carro para ir a hora que você quiser, em nome do livro. Né? Então, essa coisa que você, às vezes, é desvalorizado pela a própria pessoa que está junto de você, que trabalha com você. E eu vou dizer ainda mais ainda, a própria universidade, a universidade que ainda é universal. Literatura infantil. E você fica
No começo eu fiquei... Aí eu mandei perguntar uma vez até a Lia José. Né? Eu queria me dizer se tudo isso que eu brinco, que eu vivo, isso é literatura mesmo. Aí até ele disse assim, pergunta a Ricardo Azevedo, que tem mais assim, um conhecimento. Eu só não vou perguntar, não. É literatura. Você vai crescendo, você vai amadurecendo, então você vai ter uma opinião do que você está fazendo. Ele pode ter uma opinião, eu posso ter outra, eu posso ter outra. Essa opinião dele pode não combinar com o amigo, mas já que ela pode, a gente vai somando. Nós somamos. E isso é muito importante. Né? Fazer um livro, chegar na mão do leitor, chegar na mão de alguém, cada um vai ter olhar. Se eu for dizer assim, ixi, Maria, eu escolhi tanto um ilustrador e não gostei. Pode acontecer? Sim. Gente, quem sintonizou na Frecaneca, eu estou conversando com Lenice Gomes e Luciano Pontes. A gente está falando sobre literatura infantil, sobre livro infantil, a gente está falando sobre poesia. Eu acho que é sobre isso. Quero mandar um beijo para Priscila Xavier, Eduardo Detmeri, Zé Mário Guerra, que estão com a gente aqui na sintonia. A gente tem 15 minutos. Quero fazer uma... Vamos ver se dá para... Isso é uma curiosidade minha. Mas não é a última pergunta, um aviso. Há temas difíceis, crianças, assim. Por meio da poesia, como você encontra um caminho? Eu acho que isso tem uma sintonia de a gente conseguir caber com que as histórias cabam na vida das pessoas, né? Assim, a gente procura um lugar do sentido, assim, para isso. Eu, cada vez mais, assim, como estou amadurecendo, eu venho sentindo vontade de tocar numa literatura em aspectos que, de fato, para mim, são mais sutis, às vezes são difíceis também. É uma forma de eu elaborar também esse sentimento, esse assunto dentro de mim. Por exemplo, A Terra Ensacada e Outras Histórias foram meus primeiros contos escritos há muito, muito tempo, que estava guardado, sem esperança nenhuma de publicar. E o fato de uma editora olhar para esses contos fez com que também eu desse confiança para eles, assim, para retomar esse assunto. E eu tratava desse assunto de falar sobre trabalho infantil em 2017, 2015, algo do tipo, que é um tempo que eu acho que eu lembro quando foi que eu escrevi. Eu acho que também não é um objetivo muito claro, pelo menos do meu, de tratar de assuntos difíceis. Mas eu acho que pelo fato de confrontar, de estar convivendo com temas que são mais atuais, de certa forma a gente vai, inserido nesse tempo, a gente vai incluindo isso também. Mas eu acho que tem uma coisa da literatura que é o próprio humor. A criança, a gente quando dialoga com criança, tem que ir muito pelo aspecto do humor, porque é onde ela vai, de certa forma, se identificar. E eu acho que também tem um aspecto da literatura que é muito comovente para mim, por exemplo, quando eu vejo uma criança parada, olhando, lendo um livro aberto, assim. Aquilo me comove parar, porque significa ela deu um tempo, deu um silêncio e está em contato em algum canal, se comunicando com várias coisas ali. E eu acho que esse tempo é que a gente está... Eu acho que é um tema bem urgente, que é esse tempo. O que é que você está fazendo com o seu tempo, né? E a literatura faz a gente entrar com outros tempos, que é o tempo da poesia, é o tempo do conto, da prosa, da crônica, da leitura mais desafiosa, né? Eu sou meio assim, para mim é meio difícil falar sobre esses temas. Eu já fui convidada para falar em alguns temas e eu não consegui. Não consegui. Porque, eu não sei, a minha literatura, acho que, como eu brinco muito com esse universo, e muitas vezes eu quero dizer assim, nela própria talvez vem coisas que dá para se pensar. Naquela brincadeira, quando eu digo vida de arara presa não tem graça, o que é que você acha? Né? Entendesse? Agora escrever assim, eu já tive vontade de escrever sobre a fome, aí eu disse não. Já tive vontade de escrever de um menino que mora na rua. Eu lembro do meu médico, a Atlas chegou com os brinquedos, olhou para mim e fez, vovó, eu estou querendo vender esses brinquedos na rua. Aí chamou o Gabriel não quis ir, eu acho que é muito bacana dizer isso. Aí eu disse, eu vou com você. Bota o preço nos brinquedos que você quer vender. Agora eu ofereço um, você oferece outro. E a primeira pessoa era a minha vizinha. Aí eu disse, olha, a Atlas está vendendo esses brinquedos aqui, eu não sei se a senhora tem interesse. Aí ela comprou logo 2. Aí saí. Quando eu cheguei na rua, aí estava um moço no carro. Eu disse, moço, desculpa estar me incomodando, mas minha neta tem a gostaria de falar com o senhor. Aí eu falei, não, Tevão, fala tu. O senhor tem interesse em comprar esse carrinho?
Aí ele disse, não, que eu não tenho mais criança. Eu disse, tá bom. Aí fomos, eu sei que eu vendi todos os carrinhos, os brinquedos com ele. Porque ele sentiu que era dia de uma criança na rua, abandonada, vendendo e pedindo. Aí isso me provocou de querer escrever sobre isso, a partir do olhar de uma criança de 9 anos. Aí eu disse, mas tu sabes como é um processo de escrever? Demora-se muito. Eu passo 2, 3 anos, 3 ou até mais. Quando me pede um livro assim, eu quero que você faça um livro de adivinhas com os sacis. Eu digo, me deixe 6 meses, mais ou menos, para escrever. Né? E eles esperaram, porque eles queriam. Inclusive, é um livro que tem uma ilustração também de André Neves, da DCL. Então, eu acho que eu gosto muito dessas coisas que eu brinco mais, assim, que coisas assim. Eu acho que também tem, essa pergunta evoca assim, existe um mercado, né? A gente está inserido no mercado. Às vezes não adianta você escrever um tema super difícil, por exemplo, sobre bullying. Por mais que, por exemplo, ontem assisti um filme e fiquei super... Isso, como o bullying é difícil, né? Como é uma coisa muito, muito difícil de se tratar. E como você conseguir extrair poesia disso? Mas pode ser que você escreva e você não consiga publicar, porque existe uma questão da política cultural também que esse livro vai conseguir vender, vai conseguir sair, vai ter viabilidade comercial, porque não só adianta publicar, né? Hoje tem muitos livros, eu tenho até, inclusive, livros que não foram mais editados, foram publicados, ficaram um tempo no mercado. Eu quando vou encontrar as crianças, aí eu digo, esse livro morreu. Aí tem uma pessoa que fez, mas por que você diz que o livro morre? Porque a única forma que eu tenho de falar sobre morte para as crianças, quer dizer que um livro morreu. É bacana que a gente consiga incluir no nosso vocabulário sobre a morte, porque a gente sempre fala, virou estrelinha, a gente cria um subterfúgio, muitas vezes poético, para falar sobre temas delicados, que é esse, sobre a morte. Por que não morreu? Eita, morreu. É isso, a gente vai morrer. E é morte o nome. Não existe outro nome para isso, né? A gente tenta ali poetizar, sublinhar, para respeitar um processo simbólico da criança, mas às vezes também lidar com dado concreto é super importante para isso, né? Tá. Era mais uma curiosidade. Mais uma coisa, só um minutinho. Quando você pede também livro para certo livro assim para criança pequena, eu digo, tá difícil. Você escreve para 4, 5 anos? Não, quando eu escrevo, eu não estou pensando em idade, não. Aí essa escola, porque a escola ainda tem uma certa coisa assim em relação do que é literatura. Então a gente chega às vezes na escola e até fica assim, puxa, mas eu lembro que quando meus primeiros livros, eu chegava na escola, era todo marcado, todo sei que lá. Eu disse, mas meu Deus, eu não escrevi pensando nisso. Né? Que tem que fazer assim, você tem tantas possibilidades de mostrar sílabas, ou o que você quiser, com o corpo. Porque o corpo fala, o corpo é lúdico, não é? E quando eu começava essa brincadeira de fazer assim, aí eu estou juntando essa minha voz com o corpo. Cada um tem o seu corpo do jeito de que você quer se apresentar, não é? Mas as crianças gostam desse movimento, de repetir. Porque quanto mais repete, mais elas ficam curiosas, né? Só tem um menino de Afogado em Gazeira, ele me descobriu. E ele disse que tem a maior admiração por mim. E eu mandei um livro para ele, que o nome dele era Pedro. Aí, passou-se um tempo, ele mandou uma mensagem para mim. Ô, dona Lenice, quando a senhora escrever um livro, a senhora pode me convidar para participar? Eu achei isso o máximo. Aí eu mandei, Pedro, eu vou pensar, quem sabe? Aí outro dia ele mandou assim, eu estou aguardando. Delícia. Gente, a gente tem pouquinho tempo, queria que vocês falassem contato, o Luciano falasse do lançamento, Lenice também, onde encontram os livros, enfim, como entra em contato com vocês. E se der tempo, eu faço uma última pergunta aqui. Eu acho que todo mundo sempre pergunta como encontrar os livros, é só procurar na internet, colocar o nome da gente. Tanto o meu de Lenice, a gente vai estar lá nas redes, né, no mundo virtual. Também a facilidade de poder comprar por internet. As próprias editoras também que a gente lança tem loja virtual, além de, claro, alguns espaços também em cada cidade que tem as suas distribuidoras, né? Quem quiser saber um pouco mais também sobre o meu trabalho, está no Instagram, que é @lupoints. Tinha muitos Luciano Pontes lá, então eu tive que inventar um pouco esse nome. E é um canal também que eu estou, de vez em quando, partilhando ali outras coisas também que a gente está fazendo, né? Que eu estou fazendo, ou com trabalho de outras pessoas, ou trabalho próprio mesmo. Eu tenho um livro chamado, por exemplo, Livro Mural, que é um projeto onde eu crio narrativas visuais que disponibilizo gratuitamente, que também tem um Instagram chamado @livromural. Então as pessoas podem solicitar por e-mail
essas narrativas, imprimirem em casa, numa copiadora, que a ideia é isso mesmo, e colocar, às vezes, no aniversário, colocar no chão da sua casa, colar no muro. A ideia é que fazer com que esse livro chegue a muita gente e por sorte, por muito investimento também de outros projetos, esse livro tem chegado também nas escolas e tem sido muito bacana essa experiência. Eu acho que se procurar por nome da editora, encontra em toda. É difícil não encontrar. O Instagram também você encontra, porque eu tenho o meu, Lenice Gomes, não é? @Lenice Gomes. E esse é o caminho. Esse né? é o Dali caminho, a gente acha os outros. @Lenice Gomes, E eu estou muito alegre com o livro que recebeu o selo, já é o terceiro livro dado que eu recebo o selo da PUC, né? E também eu recebi o selo de altamente recomendável, e outros selos, e outras coisas. Eles são altamente recomendáveis. E outras vendas de governo também, que a gente tem, né? De prefeituras. Pronto, maravilha. Eles são altamente recomendáveis e eu estou feliz da vida que estão aqui. Olha, acabei de receber uma foto de fim de tarde aqui, gente. Cristiane Pedrosa, eu recebo foto de fim de tarde aqui pelo WhatsApp, viu? Um beijo, Cristiane. Beijo, Cristiane. Obrigado, eu também adoro o pôr do sol. É isso, muito obrigada. Esse programa se chama Relicário, né? Onde se guarda coisas preciosas. Sim. A ideia desse programa era... Perguntei como falar de temas difíceis e tal. A ideia desse programa era levar beleza e leveza. Então, a escolha também assim, dos textos e tal vai muito por aí. Não fico só nesses, mas a proposta é essa, né? Assim, porque a vida é difícil, né? É dura. Então, eu estou aqui para tentar, nesse momento, assim, 1 hora por dia, encontrar também leveza na vida e levar um pouco de beleza. Eu queria saber o que vocês colocariam, se for possível vocês falarem rapidamente, no relicário de vocês. É a pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. Mas eu sei que, né, pode ser de todo tamanho. Então, não sei, da vida, da infância, da literatura, para a gente encerrar essa conversa. Sempre tem esse minuto de silêncio também. Olha, eu acho que eu guardaria no meu relicário simbólico, eu guardaria, acho que a minha maneira de olhar para as coisas, porque acho que foi essa maneira de olhar para a vida, para perceber a vida o tempo inteiro, que me motivou também a escrever, a ser artista, a expor também minha própria vida, minha própria experiência humana como objeto de trabalho, né? Então, acho que minha forma de olhar. E outra coisa que eu, no sentido mais concreto, eu tenho uma admiração muito grande por árvores, porque uma vez eu tive uma terapeuta que ela disse assim: Luciano, você é uma árvore frondosa que dá frutos, você não pode voltar a ser semente, então daí é para crescer. Então, às vezes a gente desconhece que a gente é árvore, e eu acho que eu guardaria eu sempre fico admirado o quanto as árvores são essenciais. Eu, inclusive, escrevi um livro sobre isso, mas no meu relicário eu guardaria o meu olhar e guardaria uma árvore. Eu também, a árvore, porque ela fez parte da minha infância. Eu morava numa casa que tinha uma jabuticabeira, depois tinha uma outra que tinha uma azeitoneira. Então, quando eu passo ali para aquela rua, junto da Casa dos Frios, está ali meu sobrinho, eu fico assim, eu preciso abraçar essa jabuticabeira, eu preciso abraçar essas azeitoneiras, porque elas fazem parte da minha vida. E eu fico debaixo. Uma vez eu fui fazer uma fala, mas antes tinha um quintal imenso, uma casa. Eu corri, dei um abraço na árvore. A moça chegou: você está passando bem? Eu disse: demais até. Porque ela me convidou para abraçar. Aí eu só me lembro dos indígenas, né? Vem logo uma lembrança. Eu estou lá em cima, naquela montanha. Por quê? Porque a montanha fala sim, a montanha fala. Ela está falando para mim, né? E esse relicário, se eu cortasse dentro, nem guardo, porque ele precisa se abrir, precisa estar aqui e se explodir. É o lúdico, é o poético, é a infância, né? Que está aqui o tempo todo gritando, não tem idade, porque eu acho que eu escrevo para não perder a infância. Também, que é outra coisa bonita. É uma fala do meu querido, é o olhar da criança. A criança por si já é lúdica. A criança, quando olha para a gente, os desejos. Eu estou relendo um livro, não tem que dizer. Que é a psicanálise, o olhar da psicanálise vista hoje, a infância hoje.
Então, aí a presença que ele fala do jogo, das brincadeiras, das histórias, da arte. Porque a arte humaniza, a arte liberta. Ele sabe disso como artista, como escritor, como um homem do mundo. Não é? Você também sabe. Às vezes a gente parece que... O que é que eu quero dizer? Quantas vezes eu fiquei aqui, meu sobrinho, eu vou dizer o quê lá no rádio? O que meu coração falar, né? O que nós tentamos fazer aqui. E espero que tenha sido... Eu não vou fazer essa pergunta que vocês já responderam, mas só dizer que o que eu queria... acho que foi a primeira que eu coloquei aqui, era o que vocês queriam com a literatura de vocês, né? E, na verdade, está dito na literatura de vocês, está dito nessa conversa todinha, desde a hora que a gente abriu o microfone e vocês falaram. Eu só tenho a agradecer. A infância está guardada aqui nesse livro. Olha, a infância de Lampião e Maria Bonita. Ave Maria! Pois é, olha, gente, deixa eu mostrar só, né? Da Editoras Paulinas. Isso. Aí tem um selo Saber das Letras. Sim. Né? Aqui, muito bonito. Isso. Eu posso mostrar? Pode mostrar, por favor. Esse daqui agora, que é uma brincadeira com adivinhas. Lá com CRE, adivinha o que é. Adivinha o que é. Né? Esse aqui, que é Maria e Maria. Maria professora e Maria aluna. Duas grandes leitoras. Foi tecido junto com Cláudio de Souza, é do Rio de Janeiro, mora em Porto Alegre, é professora da universidade, é doutora, pós-doutora, e uma alegria. E esse daqui, eu vou abrir uma página, posso? Abre aqui a página. Que lindo. Tem uma ilustração de Mariana Massa Sarani, e está aí com o selo. É isso. Gente, a gente está encerrando essa conversa inspiradora que poderia continuar aqui com esse mesmo vigor, essa mesma alegria. E agradeço muito, estou feliz. Também, estou Ana, muito feliz de estar com Lenice, que é uma referência. Momento. Estar com você também, que é uma amiga muito querida, que respeita a literatura. E eu vou recitar a história mais longa que eu já escrevi em toda a minha vida. Era uma vez um rei que adorava lutas e vitórias. Morreu o rei, acabou-se a história. Eu sei, era uma vez um rei que sentado no seu trono chamou a rainha que pediu que lhe contasse uma história. E a história era assim: era uma vez um rei que sentado no seu trono pediu à rainha que lhe contasse uma história. E a história era assim: era uma vez um rei. História sem fim. Ai, gente, que delícia. Muitíssimo obrigada. Eu conversei aqui com os escritores. Escritores são tudo, são artistas, é isso, né? A raiz é essa, a fonte é essa, são artistas. Lenice Gomes e Luciano Pontes. Caso vocês coloquem lá no Google para procurar os livros já publicados, saber onde podem adquirir, acompanhem pelo Instagram, @Lenice Pontes, @Lenice Gomes, @Lu_Pontes. É isso, a gente vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigada. Relicário tem produção de Luiz Rodolfo Libonati, suporte técnico de Eduardo Detmering, Flávio Rodrigues e Thaís Barreto. A programação musical é de Lorena Fragoso e Manuel Malaquias. A música que vocês ouvem durante o programa se chama Ascensão, é de Johann Bremer. Eu sou Janaína Serra, eu te espero amanhã ao entardecer aqui na Rádio Pública do Recife. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Até amanhã. Você acabou de ouvir o programa Relicário com Janaína Serra, aqui na Frecaneca FM.